Então, feita aqui a nossa despedida, vamos direto lá pro Corinthians falar com o Pablo. E a gente procura sempre receber os nossos convidados assim com uma pergunta amena, né? Para ele se sentir à vontade, para ele estar tranquilo. Pablo, boa tarde. Você puxou ou não puxou? Pênalti ou não? Pergunta light, assim, para a gente começar, né, num clima legal. Não. Estragou a camisa? São lances do jogo, né, que acontecem, mas faz parte do jogo. Às vezes faz parte do jogo, mas... Você só segurou, né? Quem andou foi ele. É um contato que às vezes até é normal, né? É um momento do jogo muito difícil, né? Mas o importante, como eu falei, foi os 3 pontos. Kleber, já que eu não te deixei fazer a última pergunta para o Jonathan, eu deixo você fazer aqui a próxima para o Pablo. É que eu ia perguntar para ele, que jogou na Europa, o Pablo também tem experiência, exatamente sobre aquela discussão anterior que eu comecei a ver as mensagens do pessoal que está assistindo, e muitos deles falando assim, o campeonato vai ser vencido, conquistado, porque a gente tiver elenco. O Corinthians não tem elenco. Aí um outro, quando o Flamengo colocar em campo todos os seus jogadores, aí o Flamengo vai arrancar. E ficou esse pequeno debate. E eu queria, não é se o Corinthians vai ser campeão ou não, Pablo, mas como é que você define assim o caminho para o título? Outro falava assim, ninguém consegue esse aproveitamento que o Corinthians tem nas 7 rodadas. Pela tua experiência, quais são os caminhos, quais são as alternativas que ainda vão ter no campeonato? Se alguém já está fora, entendeu? Acredito da disputa ou não. O Campeonato Brasileiro acredito que o Campeonato Brasileiro se vence quando você tem um grande elenco, né? Se você tem uma equipe qualificada e um elenco qualificado, a chance de você ser campeão é bem maior. Então, acredito que o nosso elenco é um elenco muito forte, tem mostrado isso nesses últimos jogos, né? E eu acho que é regularidade. Regularidade que tem que se manter no campeonato, que é um campeonato bem difícil, muito longo, para você conseguir um título. Ô Pablo, tem uma pergunta de um cara que entende mais ou menos isso que você está fazendo aí. Fala aí, William. Pablo, boa tarde. Dentro até dessa pergunta, né, que o Kleber falou, que a gente fala sobre elenco, você vê alguma possibilidade aí nas conversas internas de algum jogador sair, e a quanto anda a sua definição, né, contratual? Acho que todo time que mostra alguma qualidade, a chance de algum jogador de qualidade é de sair, né? O Corinthians tem mostrado suas qualidades, seus jogadores são jogadores de qualidade também, mas acredito que vai se permanecer todo mundo, né? É claro que a janela vai se abrir agora e os caras têm muito dinheiro, então uma proposta que seja irrecusável para algum atleta é difícil de segurar. Mas em questão a mim, eu estou muito focado no Corinthians, estou muito feliz no Corinthians, pretendo ficar, né? Mas como eu sempre digo e sempre disse, não depende só de mim, né? Mas a chance de tudo dar certo é muito grande. O Peter chamou também, ele vai fazer uma pergunta, mas eu só queria tirar uma dúvida. Peter, você me permite só tirar uma dúvida? Claro. A sua Fica negociação... à vontade, o programa. O que o Corinthians está buscando é que você permaneça depois do fim do contrato, e o contrato se encerra no fim desse ano, certo? Você não seria problema para o Campeonato Brasileiro. Confere isso? Isso. O meu contrato vai até o final do ano, né? Mas tem uma cláusula, né, que se algum time fizer alguma proposta, o Corinthians tem que exercer a opção de compra, e seria a parte complicada de o Corinthians fazer a proposta em cima da outra proposta para dar tudo certo, entendeu? Para não ter a chance de sair. Isso agora, no meio do ano? Exatamente, na janela agora. Então a situação do Corinthians... Corinthians... o Corinthians teria que igualar isso? O Corinthians tem que igualar. Se vem uma proposta, tem que cobrir essa proposta. Tem que cobrir. O Corinthians ainda corre um risco de perder sério o risco, né? Um sério risco. E tem sondagem de grandes do Brasil, inclusive, pelo Pablo. A situação que o Corinthians conta hoje é uma futura venda do Malcom, uma futura negociação do Malcom no Bordeaux,
o Corinthians ainda tem uma porcentagem do Malcom, ele usaria esse dinheiro para negociar o Pablo. Agora sim, Peter, estou devendo para você, vai lá. É que o futebol, às vezes, eles nos surpreendem, né, Kleber, com alguns termos que surgem. Há pouco tempo atrás era o tal do desconforto muscular, ficou famoso. Agora é a sofrência. Ontem, eu vi ontem, pelo menos a primeira vez, o Carille falou que o time soube sofrer, né, na pressão do Cruzeiro. O Jonathan acabou de falar de sofrência. Pablo, ninguém melhor do que você, homônimo do cantor, para falar de sofrência. Tem que saber sofrer para ser campeão brasileiro? Como é que é essa sofrência em campo ali? São decorrências do jogo, né? Todo mundo sabe da qualidade do Cruzeiro, um time muito qualificado, um time que vai com certeza lutar pela ponta do campeonato, né? E era o momento que nossa equipe achou melhor se posicionar bem para que a gente não vinha sofrer o gol, né? Então tem que saber sofrer. Tem que saber sofrer, saber marcar. Não adianta só saber sofrer e levar um gol, mas também saber sofrer e marcar, fechar os espaços, que é o mais importante, né? Não sofrer gol. Então, saber se fechar bem e segurar o resultado. Aí temos um termo novo no futebol, sofrência. É preciso saber viver, como diria Roberto Carlos. No futebol é preciso saber sofrer. Vai, Ana. Pablo, o que o esquema do Corinthians favoreceu assim para o seu futebol se destacar tanto, né? Porque o Corinthians já vem de uma série aí de zagueiros de bons sistemas defensivos, isso não é de agora, a gente tem um aqui do lado, que é o William, que começou essa reestruturação do sistema defensivo do Corinthians. Para você, o esquema que já existe, né? Sistema defensivo forte que já existe, do que ele beneficiou o seu desenvolvimento, né? Porque você foi um zagueiro que se destacou muito, acho que na base do Ceará, se eu não estiver enganado, você pode me corrigir. Depois você passou pelo Grêmio, foi para a Europa, voltou, e aí de repente a gente ouve todo mundo falando: nossa, olha o Pablo. Tem propostas, sondagens de times do Brasil, mas especificamente o Corinthians, o que o sistema defensivo que já existe te favoreceu? Favoreceu muito, né? A gente sabe quando um time está bem encaixado e cada um tem sua função defensiva, os espaços são bem menos, né? A equipe adversária não tem tantos espaços, isso ajuda a parte da parte dos zagueiros, a parte dos laterais a ter mais controle do jogo e saber fechar os espaços, né? E acho que a equipe toda tem essa consciência defensiva, desde o Jô até o agente ali atrás, que tem sua função e é o que ajuda a gente a não ficar tanto exposto, né? Então aí depois é só colocar a qualidade, tá bem ligado no jogo para que não venha dar nenhuma brecha. Você, Pablo, falou sobre regularidade, que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, que é um campeonato muito longo, que é preciso ter regularidade. E a gente percebe, né, e a gente ouve falar muito isso e fala até mesmo, né, pessoal da imprensa, que você vê um Atlético Mineiro, né, com elenco forte, o próprio Palmeiras, o Flamengo, mas quem está jogando um futebol regular mesmo, quem consegue ter essa consistência, esse equilíbrio dentro de campo é o Corinthians. É certo dizer que o futebol que o Corinthians joga hoje é aquele chamado futebol para se jogar para ser campeão brasileiro por causa da regularidade na competição? Esperamos que seja, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, muito longo, como eu já falei, né? E a parte da regularidade é essencial para um campeonato muito longo, né? E acredito que estamos no caminho certo, estamos fazendo grandes jogos, jogando com sabedoria, jogando com inteligência, né? Sabendo o momento de atacar, o momento de defender. Eu acho que quando você tem esse equilíbrio, a chance de você conseguir grandes coisas dentro do campeonato e dentro dos jogos é maior. Então acredito que estamos caminhando bem e também estamos trabalhando aqui no centro de treinamento para desempenhar um bom trabalho dentro do jogo. Dá tempo de mais uma perguntinha do Luiz Ademar para a gente encerrar? Não, eu queria falar, o Balbuena fez o gol de cabeça, depois o Pablo teve duas grandes oportunidades. É certo dizer que o Corinthians tem uma jogada ensaiada, se for para o Pablo é de um lado, se for para o Balbuena é do outro, Pablo? Acho que a gente não pode nem falar isso, né? O importante é fazer o gol e deixar que no momento do escanteio lateral que a gente esteja lá para ajudar de alguma forma.
Tá explicado que o Corinthians tem essa jogada, é fortíssima, né? Espetacular. O Pablo sobe, o Balbuena sobe uma vez e ele faz o gol. Mas todo jogo tem boas jogadas, né? Jogadas assim. Bom batedor, com bons cabeceadores, né? Movimentação boa na área. Propicia chegadas e aí acabou saindo o gol, mas poderia ter saído do Pablo mesmo, que ele cabeceou, chegou bem 2, 3 bolas. E o ensaio, né? O treinamento. Eu brigo aqui todo dia contra a história do Cucabol, porque se você tem a oportunidade. Tem que usar. O Campeonato Brasileiro, o Pablo já falou 2 vezes que o campeonato é equilibrado. Se o campeonato é equilibrado, significa que não é muito fácil você ganhar jogos, você fazer gols. Tem que criar situações para poder... Se você tem uma jogada bem ensaiada, de um tipo de situação que acontece várias vezes no jogo, que é um escanteio, uma falta... Ontem foi o gol assim e 2 do Pablo também, excelentes oportunidades. Transforma esse tipo de jogada. E mais do que o Corinthians, Marcelo, ontem a gente prestou atenção aqui no intervalo da nossa transmissão, eu não vou lembrar os números, mas assim... Era coisa de, 15 gols no campeonato, na rodada, e 7 gols a partir de cobrança de escanteio. Não. Foram muitos gols assim na rodada de ontem. É por isso, Kleber, que eu não entendo por que Cucabol é pejorativo. Por que o próprio Cuca enxerga assim? Ele devia se sentir elogiado. Lógico. Poxa, seu time faz um monte de gol de jogada de bola parada, de cabeça. Mas quem fala isso fala da forma pejorativa. Esse que é o problema. O Muricy também ficava... Mas olha só, porque era crítica, era pejorativo. Era crítica, não vamos falar que era elogio. Mas o uso pejorativo do Muricibol e do Cucabol é equivocado. Sim. É bom fazer gol de bola parada, não é ruim. Não, aí tudo bem. É que quando as pessoas perguntam e ele se ofende, acho que os o dois... termo, ele... A forma como é usado, né? Não, eu acho a minha visão. Eu não vejo nada de bronqueia. errado em fazer gol de cabeça. Não, eu acho que nada errado em fazer gol de bola parada. A bronca que eles ficam é quando você sugere que é só esse tipo de jogada que o time tem. Isso. Que o time não tem mais nada para fazer a não ser cruzar a bola na área. Aí dá a impressão que o treinador só treina cruzamento. Continuo dizendo, na minha visão, se você só tiver esse tipo de jogada e todo jogo que você fizer um gol com ela, ganhar, né? Tá certo. Ainda, só para amarrar a situação do Pablo, o Barreto, se o Corinthians não agilizar aí os trâmites, corre um grande risco aí do Pablo ser assediado por rivais do Corinthians, né? E aí fica bem complicado para o jogador quando vem a proposta de um rival e o clube que ele está jogando acaba não cobrindo, né? Quer ver agora? Quer ver agora como um zagueiro, que a gente acha que normalmente é um mas jogador daqui a 1, 2 rodadas não dá mais, né? Porque ele já faz 7 jogos, né? Ô Kleber, quer ver agora como um zagueiro que normalmente a gente vê como um cara de menos agilidade, né? Fica liso? Pablo, já chegou alguma proposta de algum clube brasileiro? Já conversaram aí, né? Não tô sabendo de nada. Ou no Brasil só joga no Corinthians. Ensaboado. Pablo, Zagueiro sabe saltar também, no Brasil, Pô, pode falar também, ó, no Brasil eu só jogo no Corinthians. O último que falou está no Flamengo. O último que falou está no Flamengo. Não dá nem para cobrar isso do jogador de futebol, tem que cuidar da carreira. Pablo, obrigado pela participação no Seleção. Um abraço. Valeu, grande abraço.